Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom falar com vocês novamente. Aqui agora eu vou entregar significado e conteúdo que vai gerar profundas mudanças em sua vida. Você está pronto ou pronta para ouvir? Chave mestra. É isso que você quer. Como você realmente quer se sentir agora para começar a pensar em suas próprias ações? Você deseja realmente incorporar este novo conteúdo na história de sua vida? Já pensou nisso? Chave mestra. A chave mestra é uma chave modificada que pode ser usada para abrir ou fechar todas as portas, fechaduras, cadeados, trancas e afins. Já pensou nisso? Na versão moderna, existem as chaves eletrônicas, controles remotos, códigos de acesso, senhas e outros tantos sentidos e modelos digitais. Para cada tipo existe uma espécie de chave mestra. E eu fico imaginando qual é o estado emocional mais apropriado para você estar agora, enquanto começa a pensar em uma ação para realizar esse objetivo. Você está ouvindo chave mestra. Essa é a figura profetizada sobre Jesus Cristo, o Nazareno. A Santa Bíblia diz em Isaías, capítulo 22, versículo 22: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. A Bíblia diz, e eu acredito, essa chave foi profetizada. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último,
aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Você consegue imaginar cada detalhe. Você pode perceber todos os caminhos aos quais você irá crescer e se desenvolver partindo desta atribuição, a chave mestra. Veja, ouça e se imagine vivendo este comportamento. Jesus Cristo recebeu toda autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz em Mateus 28, 18. Pense nobremente para nobremente viver. As chaves que abrem as portas para a eternidade. Jesus Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Pense nobremente para nobremente viver. As chaves que abrem as portas para a eternidade. Mas a história não para por aí. Aquele que tem as chaves, melhor, aquele que é a própria chave da vida, Cristo Jesus, nos deu as chaves do reino dos céus para ligar e desligar, abrir e fechar, permitir e proibir, admitir e demitir, incluir e excluir. Percebeu? Chave mestra. Cristo Jesus o Nazareno disse em Mateus 16, 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido
desligado nos céus. Já se imaginou nesse comando? Comande seu cérebro, governe sua vida. Você está ouvindo chave mestra. O livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, vai te ajudar a enxergar algumas dessas portas que podem ser abertas ou fechadas. Eu fico pensando, as chaves abrem as portas para a salvação por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus abre os olhos espirituais para enxergar a vida em Deus. A Bíblia diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Atos 11, 21. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Chave mestra. Por outro lado, a mesma chave que salva, condena. Aquela chave que abre, fecha a porta dos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do seu povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predissem esses dias. A Bíblia diz, e eu acredito. Este texto está falando de Jesus Cristo, o Messias, que tem as chaves da morte e do inferno, e tem as chaves da vida. As chaves abrem para o enchimento do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. A Bíblia diz, e eu acredito. Por outro lado, quando cheio do Espírito Santo, as chaves impedem a ação de quem luta contra o reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 9 a 11. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás
de perverter os retos caminhos do Senhor. Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem guiasse pela mão. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo, chave mestra. As chaves abrem o caminho para a cura. E essa chave simboliza o Evangelho de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 a 9. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. A Bíblia diz, e eu acredito, as chaves abrem caminho para a libertação pela autoridade sobre espíritos malignos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 18. Vale a pena ouvir. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, sai. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo, chave mestra. Por outro lado, as chaves levam à morte, como aconteceu no caso de Ananias e Safira, quando mentiram aos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 10 e 11. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Você já pensou nisso? Nos dias de hoje, muitas pessoas caem em outros sentidos
e estão com sérios problemas emocionais, mentais, espirituais e ainda de saúde e não percebem. O caso de Ananias e Safira foi ter mentido sobre a questão da venda de um imóvel e não depositou a quantia e mentiram na presença de Deus. Quem planta ação colhe resultado. Pense nisso. As chaves abrem as janelas dos céus para gerarem recursos internos proféticos. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Pense nobremente para nobremente viver. Em certo sentido, posso afirmar que a chave que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, deu à igreja é a própria habitação do Espírito Santo em nossa vida. Faça parte do que Deus, em Cristo Jesus, está consertando no mundo. Pense mentalmente. Eu e você temos acesso e podemos aqui agora, com a chave mestra, abrir as portas da sabedoria, do entendimento, do conhecimento e ainda nesse sentido, abrir as portas dos nossos corações para o amor, bondade e misericórdia e ainda mais para uma vida abundante com Deus. Você quer isso? Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Como será sua vida quando você puder realmente incorporar esse padrão? Você está ouvindo chave mestra. Foi assim naquele tempo, registrado nas histórias da Bíblia. As chaves, uma pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E continua sendo o mesmo dos dias de hoje. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é a única esperança. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. E imagine aqui agora o padrão de Deus em Cristo Jesus. Em cada momento,
com pessoas diferentes. Que queres que eu te faça? Queres ser curado? Vai e não peques mais. Crês tu no Filho do Homem? Quero ser limpo. Já pensou nisso? Disse Cristo em Lucas 10:19: Eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Disse Cristo Jesus em Mateus 28:18: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele, Cristo Jesus, disse também em João 20:21: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Marcos capítulo 10, versículo 51. O caso do cego em Jericó. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? Disse Jesus: Vós tem olhos, mas não veem. Marcos 8:18. Um dia, Cristo Jesus encontrou um homem na sinagoga que tinha a mão ressecada. Cristo Jesus simplesmente lhe disse: Estende a tua mão. Ele falou a palavra. Em obediência à sua palavra, a mão ressecada foi completamente curada. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 5. Você está ouvindo Chave Mestra. Um leproso veio a Cristo Jesus e falou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Cristo Jesus disse-lhe: Quero ser limpo. Ele, Cristo Jesus, falou a palavra e a lepra desapareceu. Mateus 8, de 1 a 3. Cristo Jesus disse ao paralítico ao lado do tanque de Betesda: Levanta-te. O homem levantou-se. João capítulo 5, versículos 7 e 8. A Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus disse aos cegos: Vê. E os cegos enxergavam. Mateus 9, 27 a 30. Cristo Jesus, o Nazareno, disse aos surdos: Ouça. E eles ouviram. Marcos 7, 32 a 35. A Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, disse aos demônios: Saiam. E eles obedeceram a sua palavra e saíram. Mateus 9, 32 e 33. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, falou a palavra aos ventos e às ondas do mar: Acalma-te, emudece. E o vento cessou, e a tempestade acabou. Marcos capítulo 4, versículo 39. Você consegue se sentir confortável agora ouvindo Chave Mestra?
E quanto mais lembra que a Bíblia é o livro da vida e que no momento da leitura o autor está presente, você se sente melhor. É ótimo saber do poder das estratégias da palavra de Cristo Jesus, registradas nas páginas da Bíblia. Não há necessidade de você imaginar uma simples solução através da palavra de Deus, a Bíblia. Pense nobremente para nobremente viver. A grandeza do poder de uma pessoa está na medida de sua entrega a Deus. Já pensou nisso? Você pode pensar em uma época de sua vida quando se sentiu completamente confiante e persuasivo. Você é capaz de entender esse significado das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. Você é capaz de ler e amar a Palavra de Deus, a Bíblia. Você é capaz de passar por essa experiência. Já pensou nisso? Pare por um momento e sinta o poder que vem das suas escolhas. Você se torna no que acredita. Quão iluminado ou iluminada você pode se sentir quando ouve as palavras de Salomão registradas nas páginas da Bíblia Sagrada, em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E depois as palavras de Jó, registradas nas páginas da Bíblia, a palavra de Deus, em Jó 22:28. Farás decretos que serão bem-sucedidos, e a luz brilhará em teus caminhos. Já pensou nisso? Você está ouvindo chave mestra. Através de seus pensamentos, você detém a chave para todas as situações. Você contém nesse momento em seu interior, em sua mente, o agente transformador e regenerativo pelo qual você pode se tornar no que quiser. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Eu fico imaginando qual o seu desejo mais profundo. Quando você sabe o que quer, é mais fácil realizar. Como você se sente
apenas em imaginar, em concretizar o que deseja. O desejo nada mais é Deus batendo a porta da sua mente, tentando dar a você o seu bem maior. Já pensou nisso? Toda mudança solicita atenção, vontade e fé. Pois quando você diz eu posso, eu posso, eu posso, começou a poder, a poder, a poder. Pense nobremente para nobremente viver. Você tem a chave para abrir recursos internos. Isso é incrível. Sua vida, sua responsabilidade. Percebe que a sua riqueza mental, emocional, sua saúde e felicidade estavam, na verdade, dentro de você, esperando até que fosse irradiados para o mundo exterior na forma de pensamentos, emoções, sentimentos, expectativas saudáveis, o que, por sua vez, atrairia resultados similares para a sua vida. Você está ouvindo Chave Mestra. Eu acredito na sua capacidade. E você acredita? Quer descobrir mais? Que em plantação colhe resultado. A Bíblia diz em Salmos 119, 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Como se sente agora? Com a chave mestra. Você sente que pode abrir os recursos internos de todas as áreas de sua vida. Você sente que você pode aqui agora entregar a sua vida, a sua alma para Jesus Cristo, Filho de Deus, dar a você a vida eterna e ainda mais escrever o seu nome no livro da vida. Quer fazer isso no momento de decisão em Cristo Jesus? Seu destino é selado. Você passa a desfrutar das maravilhas que Cristo Jesus já preparou para você muito tempo atrás. Pense nisso. Chave mestra. O Evangelho de Cristo Jesus. Chave mestra é Cristo Jesus, a própria chave da vida. Mude o pensamento. Mude o comportamento.